Muito boa noite, paz do Senhor, mais uma quinta-feira da vitória, amém? Quem crê diz amém, amém? Glória a Deus. Eu vou falar de um tema que eu gosto muito, Deus sempre tem falado no meu coração sobre esse tema, e eu meio que estou repetindo ele direto, estou repetindo direto porque muitas vezes a gente esquece disso, e eu estou repetindo isso para ficar na minha mente, para ficar no meu coração, que é a seguinte frase: Deus, Tu és um Deus de milagres. E eu tenho repetido isso no meu coração, porque o inimigo ele tenta lançar na nossa mente o contrário, de que nós somos meio que esquecidos, abandonados, e não é verdade isso, irmãos. Em nome de Jesus, isto não é verdade. Deus é um Deus de milagres, e nós veremos isso essa noite, amém? Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos revela milagres maravilhosos. E aí, irmãos, eu pergunto, nessa noite, para você que está nos assistindo na live, você que está aqui presente, esse milagre é para quem? É para mim, é para você. Esse milagre é para os filhos, amém? Glórias a Deus. E por tabela, ele ainda dá um pouquinho de milagre para aqueles que não são. Deus é tão maravilhoso, amém? E esse milagre se chama graça, porque a graça é derramada para todo mundo, amém? Glória a Deus. Vamos ler em 1 Coríntios 2, versos 1 e 9. Eu vou ler essa versão que nós usamos aqui na nossa Bíblia, tá? Que foi adotada aqui na igreja, e após a oração eu vou ler em outra versão que eu gosto muito, para fixar bem. 1 Coríntios 2, versos 1 e 9. Amém? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, só para chegar aqui, né, como a pastora diz, amém? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Papai, nós queremos te agradecer. Te agradecer por mais uma quinta-feira, mais um culto da vitória. Nós viemos a este lugar, Senhor, para adorá-lo, porque Tu és digno de toda adoração. Papai, venha falar aos nossos corações, direto do Seu trono, para que em nossa mente, em nosso coração, façamos um depósito da Sua palavra, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus de milagres. Assim, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Vou ler aqui na versão para jovens. Não sei por que versão para jovens, mas apesar de que eu sou jovem, né? No espírito, pelo menos. Amém?
Meus irmãos, quando eu fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, eu não usei muitas palavras nem a grande sabedoria. Porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo. E principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. Alguém já se sentiu assim? Fraco e tremendo de medo? Nós somos humanos, né, irmãos? É a nossa natureza. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Amém? Então que caia por terra toda a nossa sabedoria, porque ela de nada vale sem o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Que deixemos bem claro isso, porque muitas vezes nós nos achamos sábios demais e nos esquecemos que quem tem a verdadeira sabedoria é Deus. Amém? Glória a Deus. E é através dessa sabedoria que nós temos caminhado na direção do nosso alvo. Amém? Glórias a Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que não espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é de uma sabedoria desse mundo, nem a dos poderes que a governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu esta sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como dizem as Escrituras sagradas, o que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Que palavra maravilhosa, glórias a Deus, amém? Vamos falar de milagres. Então, sempre quando tenho o prazer de estar aqui, eu gosto de dizer o que significa a palavra, para a gente se aprofundar mais, né? Termos a verdadeira noção daquilo que estamos falando. Olha o que diz no dicionário a palavra milagre: acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. Então não vem do homem, tá? Ok? Interferência divina na vida dos homens. Eu gosto muito disso, porque aí nos mostra claramente que tem um poder supremo nessa história. Tem algo invisível nessa história. Amém? Então o milagre é uma interferência divina na vida, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Aleluia. É algo que nos leva a ter admiração por ser grandioso, perfeito. Amém? Grandioso e perfeito? Lembra alguém? Maravilha. É surpreendente. E essa quinta definição eu gosto muito. Maravilhas e prodígios. Amém? Glórias a Deus. E eu posso afirmar nessa noite para vocês, sem sombra de dúvidas, que Ele realiza milagres. Amém? Quem crê que Ele realiza milagres? Amém? A sua vida é um milagre. A minha vida é um milagre. A nossa vida é um milagre. Muitas vezes nós nos colocamos na posição de cada dia acordar e dizer: Senhor, faz um milagre hoje na minha vida. Eu preciso de uma porta aberta de emprego. Eu preciso de uma cura de uma doença terminal. Eu preciso de tantas coisas. Mas nós nos esquecemos que pela manhã, quando abrimos os nossos olhos, já é um milagre de Deus nas nossas vidas. Amém?
já é um milagre de Deus nas nossas vidas. Esse é o milagre que se repete todos os dias. Ah, Júlio, mas o dia que eu morrer? A gente vai falar mais na frente, que aí o milagre vai ser maior ainda. Ô, glória! Eu costumo dizer para os amigos, quando dizem assim, olha, nessa vida tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Aí eu mando a letra para ele, tem sim, é só aceitar Jesus. Aleluia! Glórias a Deus, tem jeito até para a morte. Amém? Mas a gente vai falar mais na frente lá. Glórias a Deus, aleluia. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Esse versículo maravilhoso se encontra em Salmos 77, verso 14. Repetindo para você, guarda aí no seu coração. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Milagres. Milagre é uma demonstração de poder de Deus. Amém? Por isso que desde o início, muitos milagres foram feitos. A Bíblia nos mostra esses milagres. Jesus, então, para se mostrar ao povo, mostrar que ele era filho de Deus, mostrar que ele era o Salvador, mostrar que ele era o cara, ele tinha que fazer milagres. Então, daí sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Então, a Bíblia ela é repleta de milagres, desde Gênesis até Apocalipse. Amém? Nós veremos isso. Glórias a Deus. Vamos falar, existem vários tipos de milagres, tá? Inclusive eu dei essa aula para os adolescentes no domingo retrasado. Os pré-adolescentes falam sobre milagres. Porque Deus tem falado muito ao meu coração sobre milagres. Tem falado, irmãos, você não perca a sua fé. Deus é um Deus de milagre. Não perca a sua fé. Até o último instante. Eu gosto muito da coisa que o pastor Wellington fala. Não existe negócio de a esperança é a última que morre, não. A esperança do crente não morre jamais. Então, em meio às lutas, dificuldades, você começa a se desesperar. Para com isso. Para com isso. Creia. Amém? Que o milagre acontece. Glórias a Deus. E nós vamos falar sobre isso também. Então, existem vários tipos de milagres. Mas eu vou me ater a 3 milagres. 3 tipos de milagres. O primeiro é o milagre da criação. Olha que maravilha. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versos 1. Olha aí. Desde o início. Cara, a terra é sem forma e vazia. E alguém foi lá caprichosamente e começou a realizar as coisas. E ele fez os céus estrelados, lindos e maravilhosos. Ele fez a terra e separou. Aqui vai ser areia, aqui vai ser gramado. Olha que coisa maravilhosa. Um artista. Foi arte isso, irmãos. Arte pura. Um artista. Aí na relva ele colocou lá os animais. E são vários tipos. São vários tipos de animais. Ele poderia fazer só um. Mas ele fez 1, 2, 3, 4, milhares de espécies. E tem tantas espécies de animais, tanto de peixes, que eu já vou falar também que no mar tem muitos peixes, que muitos deles ainda não foram estudados até hoje. Não foram descobertos, não foram revelados. Tal é o capricho desse Deus maravilhoso que faz milagres. Ele fez esse planeta lindo e maravilhoso, que infelizmente o homem com seu pecado tem destruído. Mas isso é outra história. Vamos falar só dos milagres, amém? Então ele fez milagres desde o início. Que ninguém consegue explicar, Big Bang, não sei o que, a larva. Se fosse a larva, irmão, até a larva alguém teria que ter criado a larva, né? Meu Deus, descendemos do macaco, mas então alguém criou o macaco. Ele simplesmente não apareceu. Então cai por terra tudo isso, como diz a nossa palavra. Gênesis 1, versos 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Que maravilha. Então esse é o milagre da criação, do qual nós fazemos parte. Porque em Gênesis 2:7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser
alma vivente. Os caras não conseguem, os cientistas não conseguem entender. Eles estudam e quebram a cabeça e não conseguem entender. Que coisa maravilhosa. Do nada ele pegou ali um pouco de barro e fez um homem. Isso é milagre. Amém? E é provado isso cientificamente que nós temos aqui no nosso organismo muita terra, né? Oh, glória! Aleluia! Vamos lá? E aí ele, para completar a obra, porque ele é um Deus que não faz nada pela metade, quem acha que Deus faz pela metade está achando errado, que ele sempre faz completo. Gênesis 2, 21, 22. Então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Foi a primeira anestesia, tá, irmãos? E essa não fez mal nenhum, porque ele acordou em ponto de bala. A gente, como toma anestesia, né, pastor, acorda meio delirante, acorda meio... Eu, por exemplo, quando fiz a cirurgia de vesícula, 10h30 eu acordei e voltei a dormir. Não vi nem a hora que o pastor Rodrigo foi embora e trocou a escala com meu filho Gabriel, porque a anestesia é meio tremendo, né? Então Deus deu aqui a primeira anestesia. Tomou uma das costelas de Adão e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher. Olha a obra aí. E nesse lance eu acho interessante que Deus, quando criou as coisas, ele falou, poxa, é tudo bom, né? O que eu estou fazendo é tudo bom. Olha, as aves do céu, olha, as árvores alimentícias, olha que maravilha. E quando ele fez o homem e a mulher, ele viu que era muito bom. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque ele estava se olhando no espelho. Amém? A sua imagem e semelhança. Então, quando eu digo que você é um milagre de Deus, é porque você é um milagre de Deus. Coloca isso na sua cabeça. Você é um milagre de Deus. Não deixe ninguém ou nada tirar você dessa certeza de que você é um milagre. Amém? Glórias a Deus. Então, nós falamos do milagre da criação. Agora tem um milagre que é muito, esse milagre é bom demais. Esse milagre todo mundo quer. Eu quero. E se eu disser que não quero, eu estou sendo mentiroso. O cristão não pode mentir, né, irmãos? Amém? Porque o pai da mentira sabe quem é, né? Então vamos lá. É o milagre da cura. Olha só. O milagre da cura. E papai teve tanto carinho sobre essa questão, que ele curou cegos, mudos, leprosos, paralíticos, até a morte física. Então, uma cura, o milagre da cura é um milagre tremendo e que tem vários exemplos na Bíblia daquilo que ele pode fazer. Tem também a transformação e multiplicação da matéria, que eu sempre falo para vocês, química, física e biologia caíram por terra, porque você transformar poucos pãezinhos de peixe para alimentar a multidão, você transformar a água em vinho, que fez a mutação da matéria, então só Deus. Então, o milagre da cura. Todo mundo quer o milagre da cura. Quer. Só, irmãos, que a gente tem que entender o seguinte. Muitas vezes, a cura, ela não é, o milagre, ele não como eu poderia dizer, o milagre, ele tem um propósito. Tudo tem um propósito. O milagre de Deus não poderia ser diferente. Então, o milagre não é milagre por milagre. Eu quero um milagre. E ele vai acontecer. Não é assim que funciona. O milagre ele tem um propósito. E Deus sabe qual é. Então, o milagre da cura, todo mundo quer. Quem não quer o milagre da cura? Curar uma doença, né? Que muitas vezes te atrapalha de fazer determinadas coisas, que retém um pouco da sua saúde, faz que você fique debilitado. Quem não quer o milagre da cura? Mas saiba que a maior cura você já recebeu. Amém? Deus tirou de você toda a culpa. Deus tirou de você todo o pecado. Aleluia, glórias a Deus. Essa é a maior cura. E muitas vezes nós nos atentamos para a cura material e nos esquecemos da cura mais importante, que é a cura da alma. Amém? Glórias a Deus. E agora vamos falar dela. O milagre da salvação. E aí, irmãos, eu fiquei, enquanto preparava a mensagem, procurando um versículo que coubesse nesse negócio. E tem vários, né?
que coubesse na palavra salvação, mas aí, cara, não tem jeito, você vem nesse aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, salvação nada mais é do que a vida eterna. E ela está aqui, nesse versículo que nós lemos, tivemos o prazer de ler aqui no início, no final, que a nossa mente não alcança, que os nossos olhos, nossos ouvidos não ouviram, nossos olhos não viram o que Deus tem preparado para nós. Então, irmãos, eu quero dizer a você o seguinte nessa noite: desapega do mundo. Como a pastora Carla teve o prazer de falar no nosso penúltimo encontro de jovens, ela disse: essa terra cansa. Por mais que você seja milionário, por mais que você tenha os prazeres da carne, que você possa comer do bom e do melhor, que você possa viajar, conhecer todo mundo, um dia isso cansa. Porque este mundo é pecaminoso e Deus já nos separou desse mundo. Ele nos deu o seu único filho para que esta salvação pudesse chegar até a mim, até a você. Então esse milagre da salvação, eu tenho absoluta certeza que é o maior milagre. O maior milagre, essa é a obra-prima de Deus. Ele havia feito um mundo maravilhoso, o milagre da criação. O homem se afastou quando pecou, perdeu o foco, mas Deus falou: peraí, vamos realinhar isso aqui. E deu o seu único filho por mim e por você, para que você tivesse o direito de reinar com ele para sempre. Então não se apegue às coisas da terra, porque são passageiras. Vai ter um fim. É um tempo determinado. Agora, lá no céu não. Cara, eu fico imaginando como deve ser aquilo lá. Quem gosta de futebol vai jogar futebol. Quem gosta de pintar vai pintar. Quem gosta de louvar vai louvar. É algo assim tremendo. Aquilo lá deve ser uma coisa assim que ninguém consegue explicar, como diz a palavra. Então, o milagre da salvação é o mais importante. Não esqueça disso. Amém? Não sou eu que estou falando, não. Isso é o nosso manual de instrução que diz que todas as glórias, falou aqui no texto, a sabedoria humana, tudo isso vai ficar aqui. Nós iremos para um lugar onde a verdadeira sabedoria, ela vai reinar, que é a do nosso Deus. Amém? Glórias a Deus. Agora, eu estou falando de milagres, mas muitas vezes você ora, muitas vezes você pede, e muitas vezes esse milagre não acontece. E volto a repetir, o melhor milagre já aconteceu, tá? Se você ora, se você pede, porque você crê, você confia. Se você ora, se você está na igreja, se você está fazendo aqui todos os trâmites, você lê a Bíblia, você jejua, você vigia, amém? Mas o milagre não acontece. Eu vou repetir, o milagre já aconteceu. Ele se renova toda manhã na sua vida. Mas você quer um milagre específico. Vamos então nessa batida. Você quer que uma porta se abra de emprego. Você quer a cura de uma enfermidade. Mas muitas vezes não acontece. Então eu procurei. Falei: Senhor, mas por que não acontece? E o nosso foco, irmãos, muitas vezes está em realizações pessoais. Eu não estou dizendo aqui que você não deve sonhar, que você não deve estudar, que você não deve batalhar por aquilo que você intenta realizar na sua vida. Isso é perfeito, é maravilhoso. Só que muitas vezes, em detrimento disso, nós esquecemos do mais importante. Amém? O que a palavra diz? Busque primeiro o reino de Deus e tudo mais nos seria acrescentado. E não é uma metade, um terço, um quarto, não é tudo. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Amém? Quando essas coisas fazem se tornar primeiras em nossa vida, isso se chama idolatria. Você idolatra o seu trabalho, a sua faculdade, o seu carro, a sua casa, e não é isso que Deus quer. Amém? Não é assim que Ele trabalha. Não é assim que o milagre vai acontecer na sua vida. Então eu creio o seguinte: quando nós oramos, tem muita gente que ora, eu já falei isso, eu era assim também, eu orava por orar,
Mas se você ora e não crê nas palavras que você está proferindo, de nada adianta. Não vai, irmãos, não vai funcionar, não vai acontecer. Você tem que crer naquilo que você está profetizando, naquilo que você está intentando para a sua vida, naquilo que você está pedindo a Deus no secreto do seu quarto, no seu quarto de guerra. Se você não crê, não vai acontecer. Então, primeiro ponto, porque o milagre não acontece, é quando você simplesmente não crê. Ah, mas eu oro. Maravilha, continua orando, mas quando você orar agora, creia na sua oração. Creia que Deus irá fazer o milagre. Creia que você já é um milagre e Ele fará mais milagres. Amém? Porque muitas vezes nós esquecemos isso e falamos, poxa, minha vida está tão difícil, nada acontece. Muita atenção, irmãos. Se você está orando, creia naquilo que você está pedindo. Creia no Deus que está ouvindo a sua oração. Amém? Porque Ele é um Deus que faz milagre de Gênesis a Apocalipse. Fez, fará, continuará, faz e continuará fazendo. Amém? Glórias a Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, quando nós murmuramos. Irmãos, quando nós murmuramos, simplesmente nós estamos questionando as ações de Deus. Quando murmuramos, não estamos contentes com o agir de Deus, que ainda é pior. E quem somos nós para querer questionar o Deus que pode todas as coisas, que já provou em toda a história da humanidade do que Ele é capaz? Então, irmãos, e nós vimos isso. Se você ficar murmurando, o milagre não vai chegar. O milagre da sua vida, Deus já te deu. Ele é tão bom que te deu um milagre. O milagre da salvação, Ele já te deu. Capengando, caindo pelas tabelas, você vai chegar no céu. Mas por que não comer o melhor nessa terra? Amém? Mas você todo dia murmura. Meu Deus, eu não aguento mais. Porque o ser humano, eu vou falar mais na frente, no próximo tópico, nós temos muita impaciência, né? Então nós queremos para ontem. Então, quando nós murmuramos, nós simplesmente não estamos contentes com o que Deus está fazendo, tá? E, irmãos, o tempo é dele. O jeito é dele. Quem vai realizar o milagre é Ele. E é o único que pode. Nós costumamos muito dizer isso, né? Quando ficamos doentes e vamos ao médico, que o médico vai cuidar da gente. É o natural. Deus colocou os médicos na terra para isso. Senão não precisava, né? Só que quando o médico não pode fazer mais nada, entra a ação de quem? Do médico dos médicos. Aleluia! Glórias a Deus. Então não questione, não murmure. Tem o hino que diz assim, não murmures, cante, não é isso? Então quando você pensar em murmurar, reclamar de Deus, aí você fala, mas por que ele estava falando isso? Porque eu fazia isso muito. E até hoje, eu tenho que me policiar para não cometer esse pecado novamente. E, irmãos, não se engane, esse é um dos piores pecados. Esse é um pecado que Papai do Céu abomina. Sabe por quê? Está aqui, eu falei para vocês, está na palavra. Você está questionando a autoridade de Deus na minha e na sua vida. Amém? Então não questione mais. Pare de murmurar. Amém? Não murmure, cante. Cante um louvor. Sai cantando um louvor, dê um tropeção, cante um louvor. Amém? Glórias a Deus. Não murmure, porque o milagre vai chegar. Nós vimos então que quando nós não cremos, falamos da boca para fora, esquece que esse milagre não vai acontecer, tá? Não vai. Tá? E a segunda é não murmurar. E a terceira é quando nós somos impacientes. E eu falo por mim, eu sempre fui muito impaciente. E nós queremos para ontem, não é para hoje não, é para ontem. Olha, ó, passado, para ontem, nós queremos para ontem. Gente, pelo amor de Deus, não somos nós que vamos determinar o tempo do milagre em nossa vida. Volto a repetir, já não sei se vocês notaram, mas desde isso estou batendo nisso. O maior milagre na sua vida já aconteceu. Se hoje você,
passar dessa vida para outra, você está salvo. Esse é o maior milagre. É o milagre que o homem secular não entende. Ele quer conquistar tudo aqui na terra. Só esquece que quando ele passar dessa vida para outra, vai deixar tudo aqui. Amém? Não vai levar nada, irmãos. Glória a Deus. Aí você fala, poxa, mas toda vez que esse rapaz vai pregar aqui, pô, rapaz, foi legal, né? Que esse coroa vai pregar aqui, ele fica falando disso, parece que só fala de, não, eu quero ficar rico, eu quero vencer, eu quero ser bem-sucedido. Mas a palavra de Deus que diz o quê? Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo, não é em mim. Não são pelos meus atos, pelas minhas ações, não são por eu estudar muito. Ah, ok, beleza. Eu vou estudar bastante e vou passar na prova. Tu vai estudar bastante, mas se Deus não quiser, tu não vai passar na prova. Eu costumo dizer o seguinte, se você quer alguma coisa ou algo e você já tem a marca da promessa, eu custei a entender isso. Quem conhece as minhas histórias aí, né? Dos testemunhos que eu já contei sobre querer ficar rico, preste bem atenção. Com 11 anos, eu fui marcado com o selo de Cristo. Com o selo de Cristo, com 11 anos de idade. Desde ali eu tinha um dono, que se chama Jesus Cristo. Amém? Então não vem com esse papo, não vai rolar. Se você quiser algo, algum bem, alguma coisa que vá te afastar de Cristo, Ele não vai te dar. Já vou dizer isso para você. Amém? Ah, mas está falando que o milagre, ok, não acontece porque você não crê, porque você murmura, que você é impaciente. Ok, faça a sua parte. Quando você crê, quando você não murmura, quando você espera com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Amém? Confia nele e ele tudo fará. Se for da vontade dele, vai acontecer. Agora, você tem que fazer a sua parte. O contrário, jamais. É aquilo que eu falo também. O cara quer um emprego, mas dorme até meio-dia, não manda um currículo. Aí, se candidata a um emprego, chega lá, o cara vai fazer entrevista com ele, não sabe nada sobre o emprego que ele foi pedir a vaga. Ó, irmãozinho, aí não dá. Você tem que se aperfeiçoar. Amém? Você vai estudar para ser alguém. Você vai... O pastor Rodrigo teve que estudar para ser advogado. Ele não chegou lá... Oi, eu vim aqui na vaga de advogado, mostra aí sua carteirinha da OAB. Ué, OAB, o que é isso? O que é carteirinha da OAB? Eu nem sabia o que carteirinha. Aí não vai rolar. Então, eu notei essa. E ele começou lá embaixo, era office boy, foi galgando, não desistiu. Mas eu creio, e não estou puxando sardinha para o lado do meu querido pastor, que em todo o tempo ele colocou Deus em primeiro lugar. Amém? E aí aconteceu. Agora, eu tenho certeza que se ele ser advogado fosse afastá-lo de Cristo, ele não seria. Porque ele já tinha a marca da promessa. Aleluia! E quando você tem a marca da promessa, Deus não vai deixar você ter aquilo que pode te afastar dele. Eu custei entender isso. E hoje estou feliz aqui, do jeito que eu estou. Porque eu sei que hoje eu tenho o maior milagre que o homem pode almejar. Glórias a Deus. Isso não é discurso de derrota não, irmãos. Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Em Cristo somos mais do que vencedores. Nós vencemos a morte pelo sangue derramado de Cristo na cruz. Aleluia! Essa é a nossa maior vitória. Esse é o nosso maior troféu. Esse é o maior milagre que o homem pode almejar. Aleluia! E quando eu falo isso, irmão, eu tenho sonhado com isso. Eu não sei porque o Senhor não me leva agora. Não, peraí que eu quero ver segurar meu netinho. Eu quero ver os 30, 40 anos da Kairos. Igual o pastor Edmundo fala, 100 anos, né? Tá bom, né? Mas se for da vontade dele, nós sabemos que o nosso lar está preparado. Aleluia! E não deixe o inimigo dizer para você, isso é discurso de derrota. Não é.
ele quer apenas te afastar de Cristo, porque ele sabe que a única forma de você perder é estando longe do Rei. Aleluia! Como é que você vai comer as delícias do banquete do Rei se você não está no palácio do Rei? Aleluia! Que maravilha! E não se esqueçam disso, ele não mudou. Hebreus 13:8. Ele ontem foi o cara. Amém? Hoje ele continua sendo. E amanhã ele continuará sendo ainda maior. Porque ele só cresce, irmãos. Aleluia. Oh, maravilha. Então em Hebreus 13:8 diz isso. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele não muda e não mudará. Aleluia. Então você não vai desistir. Você vai continuar em busca do seu milagre específico. Isso se chama milagre específico. Eu quero uma cura, eu quero uma porta de emprego. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas é por aí. Irmãos, ele abre portas de emprego onde nem e portas gigantescas onde nem porta tinha para ser aberta. Esse é o Deus. Não é que havia uma portinha ali, ele aumentou ela, não. Não havia porta nenhuma. Ele foi lá e criou uma porta para você. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu sirvo. Basta você crer também, basta você não murmurar e basta você ter paciência. Amém? Crendo que aquela porta foi Deus que abriu, porque se ele abriu a porta, ninguém pode fechar. Essa frase é maravilhosa, né? Agora, preste atenção, é uma porta que não vai te afastar dele. Ah, mas eu preciso do milagre da cura. Muitas pessoas não são curadas, porque através do testemunho dela, de perseverança em meio às lutas e dificuldades que a doença lhe proporcionou, muitas vidas foram salvas. Então, quando você pede a cura específica para você, mas se esquece que se Deus quiser te levar, ele vai levar porque você já está salvo e a sua morte trouxe muitos para o reino dele, isso é o mais importante. Mas muitas vezes nós não entendemos isso e queremos a cura. E eu creio na cura. Eu creio que Deus pode curar. Isso é o mais importante, você crer. Amém? Se você crer, para Deus todas as coisas são possíveis. No início da minha pregação eu falei que os milagres acontecem de Gênesis a Apocalipse. A gente já está terminando, tá? E aquele que está sentado no trono disse. Esse versículo é muito lindo e o Espírito Santo colocou no coração da pastora para ser o nosso tema do nosso 14º aniversário. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, olha que coisa linda, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21:5. Então, milagres acontecem desde o início até o fim. O final dos tempos dessa terra, porque para a terra onde a gente vai não terá mais fim. Aleluia! E eu digo mais para você, Apocalipse 21:7, está aí coladinho. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei Deus, e ele será filho. É aí que nós vamos cumprir a obra redentora de Deus. Que aqui muitas vezes na terra a gente ainda duvida que é filho do cara. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Lá essa obra vai se concretizar. E para encerrar, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Apocalipse 22:12-13. Não se esqueça jamais disso. Aquele que fez milagres lá no Jardim do Éden, começou todo esse universo maravilhoso. Eu fico olhando a natureza, quer ver o poder de Deus, a presença dele, vai. Por isso que muitas pessoas quando se retiram, né, como a gente faz e tal, e tem aquele prazer de estar ali os irmãos, focado naquela situação, a gente vê o agir do Espírito Santo, porque a gente olha para o céu e vê que maravilha, que muitas vezes a gente não vê por causa da nossa vida corrida,
das tribulações, das lutas. Então, quando eu vejo isso, quando eu vejo essa natureza maravilhosa, eu posso ver a obra da criação, o milagre da criação. E desde Gênesis a Apocalipse, Deus tem feito milagres. E eu creio nesta noite que quando nós orarmos aqui, daqui a pouquinho, a oração dos fiéis, a oração dos justos, ela é poderosa para curar os enfermos. Quem crê? Amém? Então nós vamos orar daqui a pouquinho. E eu tenho absoluta certeza que aquele milagre que você tanto espera, que você tanto busca, vai acontecer. Mas que você jamais se esqueça que o maior milagre Deus já fez na sua vida. O milagre da salvação. Amém? Quem crê diz amém. Glória a Deus, o milagre da salvação. Papai, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, quando ela vem, ela fala primeiro no meu coração. E aí ela se espalha. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos fazer um depósito em nosso coração, em nossa mente, de tudo que é pregado neste lugar, Senhor. Porque não somos nós, é Tu falando aos nossos corações. Que nós façamos um depósito, papai, e jamais venhamos a duvidar de Ti. Que, ó Pai, quando nós sentimos desejo de murmurar, que a gente cante um louvor. Em nome de Jesus. Que a gente entenda, Senhor, que aquilo que nós estamos pedindo tem que ser, ó Deus, crido por nós. Tem que estar enraizado em nossos corações. E que não seja da boca para fora, papai. Em nome de Jesus. E que quando orarmos, nós tenhamos, Senhor, entendimento de que é no Teu tempo. E que nós sejamos pacientes para esperar, Senhor, em nome de Jesus. Crendo para receber o milagre. Ó Deus, porque Tu és poderoso para agir. Ó Deus, e faz mais daquilo que nós sonhamos, do que nós imaginamos. Ó Deus, o que nossa mente pode captar, Senhor. Então, em nome de Jesus, que nós possamos crer no milagre. O maior milagre já aconteceu, Senhor. Em nome de Jesus. E toda manhã, quando nós levantamos, ó Pai, para, ó Deus, em nome de Jesus, viver mais um milagre. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém.